Ei, som. Ei, som. Som. Um, dois, som. Teste. Ei, som. Som.
Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Que bom, né, estarmos reunidos mais um domingo para a glória do nosso Deus, mais um domingo na casa do nosso Deus. Isso é motivo de grande alegria para nós. Bom dia para você também que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias no Salmo de número 117. Para que nós possamos ler a porção da palavra de Deus que está escrita no Salmo 117. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Novamente, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, meus irmãos, nós podemos louvar ao Senhor no dia de hoje, e louvar porque as suas misericórdias, elas se renovaram sobre as nossas vidas. Nós temos mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de nos arrepender, mais uma oportunidade de desfrutar do cuidado do nosso Deus. E isso é motivo de grande alegria, é motivo de nós bendizermos e louvarmos ao nosso Deus. Vamos estar curvando as nossas frontes nesse momento para orar ao Senhor uma oração de louvor. Senhor Deus, nós somos maravilhados, ó Deus, nós somos, ó Deus, de certa forma, nós queremos agradecer, ó Pai, por tão grande amor, por tão grande misericórdia. Nós nos maravilhamos, ó Deus, diante da Tua grandeza, da Tua santidade. Ó Deus, somos tão pequenos, ó Deus, tão falhos, mas o Senhor cuida de nós. Como é bom, ó Deus, nós temos a certeza de que o Senhor se faz presente aqui nessa manhã, que o Senhor se faz presente em todos os momentos das nossas vidas. Mesmo quando nós pensamos que estamos sozinhos, desamparados, o Senhor está conosco. Ó Deus, nós queremos Te louvar, ó Deus, nessa manhã, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de cuidado, um Deus que sempre está, ó Deus, atento às nossas necessidades. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor continue, ó Deus, fazendo isso. Nós sabemos da Tua fidelidade, ó Pai, e sabemos que o Senhor nunca irá nos desamparar. E isso é motivo de grande alegria para os nossos corações. Senhor, nós Te agradecemos por tudo e Te louvamos, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia para conosco, que foi renovada nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. O conjunto tem a oportunidade. Bom dia. Vamos ficar em pé para cantar a música Faz Chover. Tamanho da mão de um homem, mas este é
Bom, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu peço desculpa aí pelo nosso data show. O computador está ligado desde as 8h30, mas na hora de transmitir a música, ele transmitiu primeiro a música errada, outro faz chover, e da hora de colocar o certo, ele não quis colocar. Não sei o que aconteceu. Acho que ele está sentindo falta da Drica, né? Que é a dona dele. Acho que ele está sentindo a falta da Drica. Ele não quis obedecer ali o meu comando. Mas ainda bem que era uma música que todo mundo conhecia, né? Mas vamos abrir então em 2 Coríntios 12. Nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, do verso 7 ao verso de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, nós estamos diante, ó Pai, da Tua palavra e te pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, através da mesma. Esteja, Pai, desde já abençoando as aulas que teremos, ó Pai, as aulas das crianças, a aula, Pai, com o Mateus, que o Senhor possa nos abençoar nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa frase, do apóstolo Paulo, esse versículo, ele revela uma verdade muito grande, meus irmãos, a respeito do cuidado do nosso Deus para conosco. Por que a respeito do cuidado? Porque quando nós vemos aqui essa passagem, ela está falando a respeito de um espinho na carne que foi colocado, no apóstolo Paulo, a fim de quê? A fim de esbofeteá-lo, ou seja, para que ele não viesse se gloriar, a fim de que ele não viesse se ensoberbecer a respeito das coisas que tinham sido reveladas a ele. E através desse espinho da carne, o apóstolo Paulo diz que por muitas vezes ele pediu que Deus afastasse esse espinho dele, para que Deus afastasse isso dele, mas Deus disse que o que bastava a ele? A graça. A graça do nosso Deus é o que nos basta. E quando eu olho para nossa vida, a gente pensa, puxa vida, muitas vezes pensamos, nossa, como eu vou sair dessa situação? O que eu vou fazer? Eu estou desesperado. Mas aí Deus nos lembra, a minha graça te basta. A graça do nosso Deus nos basta. Por quê? Porque é através dessa graça que nós somos fortalecidos. É muito interessante o final desse versículo 10 que diz: porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque essa força, meus irmãos, ela não vem de nós. Essa força, ela vem do nosso Deus. Quando nós estamos fracos, mais enfraquecidos, é que Deus, ele se revela a nós, nos mostrando que nós somos fortes. Por quê? Porque não dependemos da nossa própria força, dependemos apenas da força do Senhor em nós e do cuidado que Ele revela para as nossas vidas. Amém? Bom, vou dar a oportunidade do Mateus, ele tem alguns avisos a serem passados agora para a igreja. E depois você pode já fazer a divisão das classes, tá? A classe do pastor permanece. Hoje, por conta das férias do nosso pastor, nós não teremos a classe de catecúmenos. A classe do pastor permanece no templo. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém. Tenho 2 avisos para passar à igreja. O primeiro deles é referente ao segundo domingo do mês. Então nós teremos recolhimento de dízimos e ofertas. O gasofilácio está posicionado ali ao fundo, próximo do nosso irmão Rodrigo. Então os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e suas ofertas podem depositar no gasofilácio na entrada da igreja. O segundo aviso é em referência ao programa Antes de Tudo na rádio. Nesse final de semana, infelizmente, não teve o programa, pelo fato de que o modem da rádio, por conta da queda de energia, acabou queimando. E a nossa rádio, ela só funciona por meio do sinal da internet. Se não tem internet na rádio, a rádio ela não tem a sua transmissão. O modem já foi trocado e o programa Antes de Tudo vai retornar nessa semana, mas retorna na terça-feira. Porque amanhã, no horário do programa, eu estarei em Rondonópolis, porque eu e a Laís teremos consulta no médico. Por conta disso, não haverá o programa Antes de Tudo amanhã. O programa retorna na terça-feira, a partir das 7 horas da manhã. É o nosso programa na rádio, das 7 às 7h30, na Rádio Garça Branca, em nossa cidade. Ok? Vamos ficar de pé e vamos orar para termos a divisão das nossas classes. Como foi bem avisado pela missionária Laís, a classe do pastor permanece aqui no templo e após a oração as crianças
podem se dirigir ao pátio. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar por essa manhã. As tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que nós devemos louvar ao Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Grande é o Senhor, o nosso Deus, que está conosco e que nos trouxe aqui nesta manhã para falar ao nosso coração. Fale ao coração das crianças, fale ao coração dos adolescentes, jovens, adultos e idosos. Todos que estão aqui nessa escola, que é a melhor escola do mundo, que sejam edificados nessa manhã para a honra e glória do santo nome do Senhor. Seja com as nossas vidas, meu Pai, nos fortaleça, nos sustente, nos ampare, meu Deus. Nós carecemos e necessitamos do Senhor, pois sem o Senhor nós não somos nada. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, as crianças podem se dirigir ao pátio, onde terão a escola dominical, com a missionária Laíse e a sua equipe. Eu convido os irmãos que aqui ficaram no templo, para que abram a palavra do Senhor, no texto que nós iremos estudar durante todo esse mês de setembro, e uma pequena parte do mês de outubro. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Do versículo 26 até o versículo de número 30. Nós faremos a leitura de toda essa passagem, mas hoje iremos refletir apenas no versículo 26, na parte A. Durante esse mês faremos uma análise expositiva dessa passagem, analisando verso por verso, seguindo o livreto do pastor Hernandes Dias Lopes, cujo título é Destinados para a Glória, Consolo e Ânimo para o seu dia. No conteúdo deste livreto, que será feita essa análise expositiva, nós encontraremos verdades de Deus que podem nos consolar, que podem nos fortalecer, mediante o período que nós estamos vivendo, de muitas notícias trágicas, de muitas mensagens contraditórias. Em meio a todo o sofrimento que temos passado, Deus tem uma palavra de consolo para nós. Deus tem uma palavra de ânimo que nos faz entender o propósito dele em nossas vidas. Nós temos um destino final em nossa caminhada cristã. E qual que é esse destino final? A glória eterna. E nós estamos caminhando rumo a isso que está nos garantido, porque Cristo, Ele morreu por nós, Cristo, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele transformou a nossa vida, mudou a nossa história e está nos guiando para a eternidade. Nós devemos ter essa convicção como cristãos, para que tenhamos condições de lidar com os dissabores, com os pesares dessa vida que é tão dura, que é tão árdua, mas que o Senhor tem nos conduzido e tem estado conosco. Devemos lembrar que em Cristo Jesus nós temos uma linda herança, e as riquezas desse mundo não podem de forma alguma serem comparadas às riquezas espirituais e eternas que nós temos no nosso Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo. A caminhada cristã, embora ela tenha muitos sofrimentos que nós iremos passar aqui nessa terra, nós terminaremos reinando com o nosso Senhor. Nós estaremos na glória eterna com a nossa vitória triunfal em Cristo Jesus. Nem todos, meus irmãos, que começam a sua jornada querendo vencer, acabam conquistando esse propósito por si mesmos. Muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos começam dando uma goleada na vida, mas acabam sofrendo uma derrota trágica. E o que ilustra muito bem isso é a Copa do Mundo de 1950 aqui no Brasil. Eu não sei quem dos irmãos estava vivo nessa época e pôde acompanhar essa Copa que foi realizada em nossa nação. Foi um campeonato onde muitos brasileiros depositaram a confiança extrema na seleção brasileira, achando que o Brasil seria campeão pelo fato da Copa ser realizada aqui. E o Brasil, para não estar frustrando expectativas, no primeiro jogo, acabou vencendo o México por 4-0. E os brasileiros começaram a cantar o hino nacional pelo Brasil afora, começaram a festejar e a acreditar que o Brasil iria de fato vencer essa competição. No segundo jogo, o Brasil acaba empatando com a Suíça,
2-2. Em seguida, o Brasil vence a antiga Iugoslávia por 2-0 e se classifica para a segunda fase da competição. E todos começam a se animar, todos começam a ficarem entusiasmados. O Brasil chega na fase de mata-mata como uma máquina imbatível, começa a vencer a Suécia e vence o jogo por 7-1, vence a Espanha por 6-1 na semifinal, e aí chega na final da Copa contra quem? Contra o Uruguai. E todos já estavam praticamente gritando que o Brasil ia ser campeão. E no primeiro tempo o Brasil abre o placar, faz 1-0. Vai para o intervalo. Quando volta no segundo tempo, a torcida de forma unânime já gritava que o Brasil ia ser campeão, que o Brasil ia vencer a Copa do Mundo. O Uruguai consegue empatar o jogo. Mesmo assim, o ânimo continua porque o Brasil havia vencido todos os jogos. Estava invicto. Se empatasse, a seleção ia ser campeã. Mas acontece algo terrível. Antes do apito final, o Uruguai vira o jogo e é campeão mundial no nosso país, dentro do Maracanã. Num jogo apoteótico onde o estádio estava lotado. E todas as pessoas estavam ali acreditando que o Brasil ia ser de fato campeão, e o Brasil não foi. O Maracanã, que estava em festa, se converteu em um local de tristeza. E aquele silêncio daquele estádio ecoou por toda a nação brasileira. Todos os brasileiros ficaram tristes, ficaram decepcionados por conta daquela derrota. Recentemente, alguns anos atrás, em 2014, teve uma Copa aqui no nosso país. Novamente, nós vestimos a camisa da seleção, algumas pessoas pintaram no muro que o Brasil ia ser hexacampeão, mas aí, na semifinal, o Brasil enfrenta quem? A Alemanha. E perde de quanto? 7-1. Nós não esquecemos o Galvão Bueno falando, é mais um gol da Alemanha. Que beleza! E quando o Oscar fez o gol, no último instante do jogo, ele falou, não dá mais, não dá mais. E todos nós ficamos decepcionados, porque acreditamos que a seleção ia ganhar o Hexa. E nós estamos até hoje ainda tendo a expectativa que a seleção brasileira vai ganhar o Hexa. Na vida cristã não é assim. Na vida cristã, nós começamos o jogo sendo campeões. Nós começamos o jogo tendo a certeza de que não seremos derrotados. Nós não entramos para vencer. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque Cristo venceu por nós. E Ele é imbatível. O nosso Deus, Ele venceu todas as batalhas e Ele nos leva em uma marcha que não é rumo ao fracasso, mas sim à vitória retumbante e definitiva. No jogo da vida, nós seres humanos começamos perdendo por uma goleada. Aonde? No Éden. Quando? O homem caiu, desobedeceu a Deus. E todos nós sofremos com essa desobediência de Adão e Eva. E um grande abismo foi criado entre nós e o Senhor. Estávamos perdendo, de fato, mas Deus envia o seu único filho para virar esse jogo e para nos garantir a vitória. O Espírito de Deus habita em nossas vidas. E agora o nosso destino é a glória eterna. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Portanto, meus irmãos, à luz dessa passagem de Romanos 8, do versículo 26 ao versículo 30, neste mês, nós iremos estudar, primeira aula, a assistência do Espírito Santo em nossa fraqueza, que será a aula baseada no versículo 26, parte A. A segunda aula, a intercessão do Espírito a nosso favor, a sábia intervenção de Deus em nossa história e o propósito de Deus em nos conduzir ao céu. Portanto, vamos iniciar com a leitura do texto bíblico, Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 30, tendo a nossa primeira aula, a assistência do Espírito Santo em nossa fraqueza. Vamos ler todo o texto, Romanos 8, 26 a 30, e depois iremos ler todos juntos o versículo 26, parte A. Ok? Vamos lá? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, todos juntos agora, versículo 26, a parte A, até a palavra convém. Vamos lá, todos juntos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mais uma vez, vamos lá? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Esse é o texto que nós iremos refletir nesta manhã, sendo o tema desta aula, a assistência do Espírito Santo em nossa fraqueza. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, a Tua palavra acabou de ser lida e nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração para que sejamos edificados nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar. O mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo para escrever essa passagem, é o mesmo Espírito, ó Pai, que está conosco, que habita em nós e que pode nos iluminar nesta manhã, para que saiamos daqui abençoados, edificados e fortalecidos pelo mesmo. Seja com as nossas vidas, meu Pai, e fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse versículo 26, a parte A que nós lemos, nós temos 3 verdades que são dignas de destaque. São essas 3 verdades que nós estaremos refletindo nesta manhã. A primeira verdade que se faz presente aqui em Romanos 8, versículo 26, parte A, é que todos nós temos fraquezas. Veja como o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Então nós temos que aceitar o fato de que somos seres limitados, somos seres vulneráveis, somos seres frágeis, somos seres que temos fraquezas e temos debilidades. Existe uma ideia sendo transmitida pelo movimento chamado Nova Era, de que o homem precisa despertar uma força interior que reside nele. Existem livros de psicologia, de autoajuda, que acabam caminhando nesse mesmo objetivo, de que o homem precisa despertar uma força interior, uma força que irá ajudar ele a lidar com os problemas da vida. E as religiões místicas também partem dessa mesma premissa, dizendo que as pessoas precisam libertar a divindade que habitam em si. Precisam então libertar esse poder grandioso que há no coração. E a premissa tanto da Nova Era, como das religiões místicas, como dos livros de autoajuda e dos palestrantes que abraçam esse tipo de prática dentro da psicologia, que procura de alguma maneira ajudar as pessoas, a massageando o ego das pessoas e dizendo que as pessoas, de certa forma, têm uma força interior que pode ajudá-las a lidar com as suas dificuldades da vida, são premissas erradas, errôneas, porque a palavra de Deus nos ensina que de fato nós não somos fortes por nós mesmos. A força que está em nós, ou a força que opera em nós, ela vem do alto, ela vem do trono de Deus. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos capacita para que possamos lidar com os problemas e as dificuldades que passamos em nossa vida. Nós somos seres que enfrentamos muitas vezes algumas crises em áreas físicas, emocionais, morais, existenciais e espirituais. Por isso que nós não podemos nos escorar no bordão da autoconfiança e dizer que nós confiamos em nós mesmos. O coração do homem, ele é enganoso, ele é corrupto. Nós temos uma inclinação pecaminosa que habita dentro de nós. Quantas vezes eu e você já dissemos que iríamos abandonar alguns pecados e alguns hábitos, e até começamos bem, mas logo depois, o que acontece? Nós caímos nos mesmos hábitos e caímos nos mesmos pecados. Quantas vezes nós nos desesperamos da própria vida, achando que jamais vamos conseguir conviver com as mazelas da nossa existência? Quantas pessoas são sufocadas pelas crises e não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, e acabam tendo como opção o suicídio para tentar acabar com o sofrimento que se passa no seu coração,
porque não conseguem superar as fraquezas da vida. Meus irmãos, nós temos que assumir o que de fato nós somos. E Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós somos fracos, somos seres limitados, e a maior fraqueza, ela consiste em uma confiança infundada em nossa pretensa força. Esse é o princípio da ruína. A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. O próprio Deus é aquele que resiste os soberbos. Deus se coloca contra aqueles que de forma soberba acham que tem um controle da sua vida e da sua existência. Deus, Ele se coloca contra aqueles que são altivos, contra aqueles que são arrogantes, contra aqueles que são orgulhosos, e estes estão afundados mais e mais em suas fraquezas e em suas debilidades. Nós temos fraquezas morais profundas, meus irmãos. Muitas vezes nós temos uma mania de querer corrigir no outro aquilo que nós cometemos, como erro, como pecado. Nós queremos censurar as demais pessoas de algo que nós também fazemos. Muitas vezes nós vestimos a capa do farisaísmo. Quando fazemos isso? Quando queremos apresentar uma espiritualidade elevada e queremos nos desfazer de pessoas que estão ao nosso redor. Sabe o que isso significa? Significa a tentativa de esconder a mediocridade da pessoa. Muita gente vive dizendo palavras, são carregadas de religiosidade, utilizando um tom presunçoso, um tom soberbo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que os olhos de Deus, a nossa força e fraqueza são consumadas. E a nossa justiça própria, como trapos de imundícia, como o profeta Isaías diz, lá no texto de Isaías 64, versículo 6, eu peço que um dos irmãos abra nessa passagem e leia em voz alta. Isaías 64, versículo de número 6. Olha o que o profeta Isaías fala a respeito da nossa justiça. Olha o que ele diz. Quem achou pode ler em voz alta. Mas todos nós somos como imundos, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Veja só, é isso que somos. Todos nós somos imundos. Nossas justiças são como trapo de imundícia. Cadê a força interna do homem? Cadê o poder que o homem tem em si mesmo? Não há. É uma grande falácia. Um filósofo chamado Nietzsche, filósofo alemão, em seus escritos ele fala a respeito do despertar do Overman, que seria despertar um super-homem que há dentro do homem, para que assim o homem possa, de certa forma, ter a força que emana de dentro de si. É a mesma premissa que o movimento da nova era, que os psicólogos da autoajuda e os livros de autoajuda e as religiões místicas também se baseiam. E é uma pura falácia. A história de Aquiles, que muitas vezes já ouvimos falar essa expressão, calcanhar de Aquiles, exemplifica muito bem que nós somos seres que temos fraquezas e somos seres vulneráveis. Como que se deu a história que surgiu essa expressão do calcanhar de Aquiles? Tétis, o pai de Aquiles, recebeu um oráculo, uma profecia de que o seu filho morreria na guerra de Troia. Então ele leva o seu filho para o Egito para mergulhá-lo em um rio aonde ele seria consagrado e aonde ele não morreria na guerra. Mas ao mergulhar o seu filho no rio, o calcanhar do seu filho não foi imerso na água. E na guerra de Troia, Aquiles foi atingido, sabe aonde? No calcanhar. E ele acabou morrendo. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. O que é? Um ponto fraco. Todos nós temos uma vulnerabilidade. Podemos cair, podemos
pecar contra o Senhor. Nenhum ser humano, ele é poderoso o suficiente e é capaz de triunfar sobre o mal, sustentado em sua própria força e sustentado na sua própria virtude. O ser humano, ele precisa de Deus, ele depende de Deus. A força que pode elevá-lo, a força que pode conduzi-lo, ela vem do alto. Somente o Senhor pode conduzir o ser humano a uma vitória triunfal. E essa vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós somos seres, meus irmãos, cheios de ambiguidades e cheios de contradições. Muitas vezes o que falamos hoje, amanhã fazemos errado. Não cumprimos aquilo que falamos. Esses somos nós, seres falíveis, seres mutáveis. Nós somos fracos, nós queremos fazer o bem. E muitas vezes não temos condições de praticá-lo. E o mal que nós detestamos, é isso que nós fazemos. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Quando mostrou o dilema de sua vida, da sua caminhada cristã. Mostrando que nós somos habitados por essa inclinação pecaminosa, que quer fazer o mal, que quer pecar contra o Senhor. Por isso que Martinho Lutero, ele dizia que quando ele foi batizado, ele achou que o velho homem tinha morrido afogado, mas descobriu que o danado sabia nadar. E que ele teria que mortificar esse velho homem todos os dias. Então todos os dias eu tenho que mortificar o velho Mateus. Todos os dias a nossa irmã Jari tem que mortificar a velha Jari. A Maria tem que mortificar a velha Maria. O Epaminondas tem que mortificar o velho Epaminondas. Todos nós estamos nessa luta. E todos nós dependemos de Deus. E todos nós em algum dado momento estaremos diante de crises, de problemas em que nós por nós mesmos não daremos conta de aguentar. Não teremos estrutura de suportar. Mas aí vem a outra verdade do versículo. De que apesar das fraquezas da vida, apesar de sermos fracos, nós cristãos temos a assistência do Espírito Santo. Nós temos a ajuda de Deus. É o que é dito aqui pelo apóstolo Paulo no versículo 26. Atente os seus olhos, Romanos 8, 26, parte A. Paulo está falando aqui nesse texto que nós passamos por dificuldades, e o Espírito Santo é aquele que vai estar nos assistindo em meio às nossas fraquezas. Paulo vai dizer, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Podemos, meus irmãos, ser falhos, podemos ter noção da gravidade da nossa doença moral, podemos ter uma noção de que os nossos pensamentos revelam que o pecado nos atingiu. E é mais fácil nós fazermos o que Davi fez no passado. O que Davi fez? Ele bateu no peito e assumiu. Eu sou pobre e necessitado. Porém, ele diz o quê? O Senhor cuida de mim. Nós temos um Deus que cuida de nós. Em todo momento e em todo instante. Quando a crise invade a sua casa, não bate porta, nem pede licença, e os amigos vão embora. As pessoas que estavam próximas de você, na época das vacas gordas, no período de alegria, de festa, elas somem. Mas sabe quem está com você? O Espírito Santo. O Senhor está com você. Muitas vezes o sofrimento nos faz ter a sensação de que nós estamos sozinhos. E de que não há ninguém por nós. Mas o Senhor é por nós. O Senhor, Ele não vira o rosto para nós. O Senhor, Ele não se esconde diante da nossa feiura existencial. O Senhor é aquele que nos pega pela mão direita, olha nos nossos olhos e diz, não temas, porque eu te ajudo. Eu estou contigo. O Senhor fala isso para Josué. Não tu mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor haveria de estar com ele. E o Espírito Santo que habita em nós é aquele que vem ao nosso encontro e que presta essa assistência, que presta este auxílio. É o Espírito que não desiste de nós. Isso mostra o quão o nosso Deus, ele se solidariza com o sofrimento humano. O nosso Deus é um Deus empático. Nós lemos aqui que o nosso Deus tem uma misericórdia grandiosa. Muito grande é a misericórdia do Senhor. O que é misericórdia? É você sentir a miséria do coração do outro.
O nosso Deus, ele se compadece daqueles que sofrem. E ele vem ao encontro daqueles que estão passando dificuldades e daqueles que estão sofrendo. Deus, ele alivia a nossa carga quando o peso da vida está além da conta. Esse é o nosso Deus, porque ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que não nos abandona. Por mais que nós sejamos infiéis contra ele, no sentido de pecarmos, porque todo pecado é contra o Senhor, ele continua sendo fiel. Ele continua nos amando. Ele continua nos abençoando com a sua graça maravilhosa, com a sua graça especial, que é suficiente para a minha e a sua vida. É isso que ele fala para Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. São nos momentos de fraqueza, meus irmãos, que nós entramos na escola da vida do sofrimento. E são nesses momentos que nós avançamos. São os momentos que nós mais aprendemos, evoluímos e crescemos. E temos uma maturidade para seguirmos em frente a nossa caminhada. São nesses momentos em que o Espírito Santo nos assiste, nos ergue e nos capacita para que possamos lidar com as pressões da vida. E nós precisamos ter o discernimento que o Espírito Santo nos conduz a ter, de que estamos indo para a glória eterna, aonde os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. No céu não vai ter crise financeira. No céu não vai ter gasolina para a gente pagar R$7. No céu não haverá previdência para você estar juntando o seu dinheiro, colocando na previdência para ter um futuro mais tranquilo na sua aposentadoria. No céu não vai precisar disso. Na glória eterna não vai precisar disso. Na glória eterna não tem pandemia. Na glória eterna não tem morte, não tem Covid, não tem luto, não tem choro. Todo o sofrimento é aqui nessa terra. As fraquezas são aqui nessa terra. Mas na glória eterna nós viveremos em glória e reinando com o nosso Deus. Mas enquanto estivermos aqui nesta caminhada, vivendo o ardor da vida debaixo do sol, diante dos problemas e das crises, nós precisamos saber que não estamos sozinhos, que Deus está conosco e que o Espírito Santo está nos auxiliando. Naqueles momentos que você está chorando no seu quarto, naqueles momentos em que as pessoas não entendem a sua dor, não entendem o seu sofrimento e começam, por meio do preconceito, até mesmo a falar mal de você. Saiba que Deus, ele te entende. Saiba que Deus, ele se encurva, ele vai ao seu encontro, ele te abraça, porque ele é o Deus de toda a consolação. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Quando estamos caindo, é ele que vai nos levantar. E essa palavra aqui, assistência, em Romanos capítulo 8, versículo 26, parte A, João Calvino, ele diz que não é uma mera assistência, mas sim o fato do Espírito Santo pegar as nossas cargas, carregar, e não só carregar as nossas cargas, mas nos pegar no colo, e nos carregar, porque muitas vezes nós estamos passando por crises, por problemas tão profundos, por dores tão intensas da vida, que não temos condições de seguir com nossas próprias pernas. Mas aí o Espírito Santo vem, nos coloca no colo e nos carrega, até que nós tenhamos condições de firmar o pé na areia, de firmar o pé no chão e seguir em frente a nossa caminhada. É por isso que a força, ela vem da onde? A força, ela vem do alto. A força, ela vem da capacitação do Espírito Santo, da assistência do Espírito Santo em nossa jornada, que faz com que nós venhamos levantar os nossos olhos e venhamos seguir em rumo à glória, e venhamos nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e venhamos olhar para aquele que é o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele que sofreu por nós, aquele que morreu, ressuscitou, aquele que foi tentado sobre todas as coisas, e é ele que nos oferece socorro, porque ele sabe o que é ser tentado, e ele vem ao nosso encontro, e ele oferece socorro para as nossas vidas. Ele não nos deixa feridos, nem quebrados, nem enfraquecidos, pelo contrário, ele traz o alívio que nós precisamos. O Deus de toda consolação manifesta o consolo que nós necessitamos. A mão onipotente do Senhor é a mão que nos sustenta, é a mão que nos guia, é a mão que nos ampara de forma especial e de forma extraordinária. Então, meu irmão, minha irmã, você que está passando por crises, por problemas, você que está sofrendo com a dor do luto, dor intensa, dor que parece que não passa, você que está sofrendo talvez com desemprego,
ou algum outro problema, tenha discernimento que você não está sozinho. Tenha discernimento que o Espírito Santo está te assistindo em suas fraquezas e está te amparando, está te sustentando. Em último lugar, meus irmãos, a terceira verdade dessa passagem bíblica, em Romanos capítulo 26, parte A, é que nós não sabemos orar como convém. É isso que fala Paulo, quando diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Aí ele explica: porque não sabemos orar como convém. Nós iremos parar por aqui e na semana que vem iremos continuar da parte B e dos versículos em diante. A nossa fraqueza, ela decorre do fato de nós não sabermos orar como convém. E o nosso maior problema não é nem a fraqueza em si, mas é o nosso distanciamento de Deus. É a falta de uma espiritualidade saudável. É a falta de busca de Deus. E é pela oração, meus irmãos, que nós demonstramos que dependemos de Deus. Quando nós oramos e nos ajoelhamos, nós estamos nos humilhando e tendo discernimento que nós não podemos fazer nada. Mas entregamos as nossas vidas, os nossos problemas nas mãos daquele que pode fazer tudo. Nas mãos daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E quando nos comparecemos diante do Senhor, temos a consciência de que nós somos fracos e que Deus é um Deus onipotente. Nós nos esvaziamos de nós e procuramos nos encher de Deus. Quando o publicano foi orar, ele nem ousou erguer os seus olhos aos céus. Ele bateu no seu peito e disse: "Sê propício a mim, pecador." E eu peço que um dos irmãos leia Lucas 18, versículo 13. Lucas capítulo 18, versículo de número 13. Nós temos aí um exemplo de como devemos nos achegar a Deus. Em contraste com o publicano antes, o que o fariseu fez? Cheio de religiosidade, escondendo a sua mediocridade, se achando mais elevado na espiritualidade do que o publicano. Ó Senhor, pago o dízimo. Ó Senhor, faço isso, faço aquilo. Ó Senhor, te agradeço porque eu não sou como este publicano. Coitado desse fariseu. Se ele fosse como esse publicano, pelo menos ainda tinha esperança. Mas ele estava mergulhado no moralismo religioso. O publicano não. O publicano se esvazia de toda a presunção. Ele se esvazia de todo o discernimento de força que ele achava que tinha, de todo o mérito humano. Ele não ousa erguer os olhos ao céu. O que ele fala? Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele se humilha diante da presença do Senhor, nosso Deus. E fica esse exemplo para as nossas vidas, de como nós devemos nos aproximar do Senhor. Em oração. Porque a oração, ela é a respiração da alma cristã. A força não está dentro do homem, ela vem de cima do trono de Deus. Quando uma pessoa deixa de orar, ela se enfraquece. Se você anda com seu carro, vai a Rondonópolis 2 ou 3 vezes. Se for o Export da minha mãe, uma vez só você vai, já tá, o tanque está vazio. Porque o Export é muito bebedor. Se for o meu antigo Corsa, você vai umas 2 ou 3 vezes com o tanque cheio. Mas se você não abastecer o seu carro, o que acontece? Seu carro anda? Anda ou não anda? Não vai andar. Da mesma forma, você pega o seu celular. Se acaba a bateria, acaba a carga, tem como ligar ele? Não tem. O celular está sem carga. O carro está sem combustível. Da mesma forma, um cristão não pode avançar na vida cristã sem oração, sem busca pelo Senhor, sem vida com Deus, sem leitura da palavra do Senhor. Não há vigor espiritual. A pessoa se enfraquece. A oração é o oxigênio, é o tônico da alma, é o combustível que vai alimentar o vigor espiritual. Se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, se você quer ser um cristão que vive para a glória de Deus, você precisa orar todos os dias, precisa buscar o Senhor.
E oração não é só individual na sua casa, a oração também é coletiva, na igreja, é em comunhão. Precisa frequentar a reunião de oração. Precisa valorizar, priorizar a vida com o Senhor, buscar em primeiro lugar o nosso Deus, buscar o reino e a justiça do Senhor, ter o Senhor como prioridade. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa fraqueza consiste no fato de nós não sabermos orar, porque muitas vezes não oramos como convém, e a fraqueza da oração não está nas poucas palavras. Voltamos ao exemplo do publicano e o fariseu. O fariseu gastou muitos vocabulários em sua oração, falou muita coisa, mas não foi ouvido por Deus. O que o publicano disse? Ele só disse: ser propício a mim, pecador, e Deus ouviu a oração do publicano. Então, a fraqueza da oração não está nas poucas palavras, mas sim na substância. Não é o bastante orar, mas é orar como convém. E a fraqueza da oração, ela resulta da fraqueza espiritual. E nós não oramos da forma certa por duas razões. A primeira, porque nós somos limitados pelo tempo. Nós não conhecemos o futuro. Por nós não conhecermos o futuro, sermos limitados pelo tempo, nós somos precipitados em orar. E nós queremos muitas vezes que a nossa agenda esteja acima da agenda de Deus. Nós queremos pressionar Deus. Nós queremos que a vontade de Deus esteja conforme a nossa vontade. Queremos que a nossa vontade seja feita nos céus, do que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Por isso nós muitas vezes não oramos como convém. Porque nos precipitamos e porque muitas vezes queremos que a nossa vontade seja feita e não entendemos quando Deus não atende os nossos pedidos. E Deus é o único que sabe o que é melhor para nós, e com isso nós devemos descansar na sua providência. A segunda razão pela qual nós não sabemos orar, não oramos como convém, é pelo fato de que nós não sabemos o que é o melhor para nós. Só Deus sabe o que é o melhor para nós. E muitas vezes nós fazemos uma interpretação equivocada de Mateus 7, versículo 7, versículo 8. Peço que um dos irmãos leia essa passagem. Mateus 7, versículo 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, e que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então veja, Jesus está dizendo assim: todo que pede recebe. Mas Jesus não está falando que todo que pede recebe o que pede. Está escrito aí no texto? Que tudo que a gente pede, a gente vai receber aquilo que nós estamos pedindo? Não. O que pede recebe. Pode ser um não, pode ser um sim, ou pode ser um espere. Deus atende os nossos pedidos de acordo com a vontade soberana dele. A agenda de Deus é maior que a nossa. E Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Então, Jesus aqui nesse texto, ele está incitando todos nós a orarmos, a buscarmos. O que nós pedirmos, Deus vai nos responder. Mas essa resposta é de acordo com a vontade dele. E essa resposta, ela pode ser negativa, ela pode ser positiva. E muitas vezes a resposta negativa é uma dádiva. Porque nós achamos que pedimos pão em nossa oração, quando na verdade estamos pedindo pedra. Muitas vezes achamos que estamos pedindo peixe, mas na verdade estamos pedindo cobra, estamos pedindo víbora. E Deus soberanamente não atende a alguns dos nossos pedidos, porque Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Senhor pelas orações que não são atendidas, porque muitas vezes não temos a sabedoria de endereçarmos as nossas orações ao céu. Não sabemos orar como convém. A nossa espiritualidade, ela pode estar fora de foco. As nossas aspirações, desejos e vontades podem ser enfermas, porque nós somos pessoas muitas vezes influenciados pela nossa inclinação pecaminosa. E podemos estar totalmente equivocados em nossas orações com motivações erradas. E é nisso que consiste a nossa profunda fraqueza. Concluindo, meus irmãos, para encerrarmos a nossa aula, a nossa caminhada para a glória, nós iremos enfrentar fraquezas. Nós somos fracos, mas são nesses períodos
que Deus estará conosco, que Deus estará nos assistindo, estará nos segurando em nossa mão, e estará nos carregando em seu colo, nos assistirá com o seu Santo Espírito. Em meio a esses problemas, essas fraquezas, nós não podemos orar como convém, mas Deus, pela sua graça e bondade, não atende os nossos pedidos precipitados e desprovidos de discernimento daquilo que realmente é bom para nós. E eu quero encerrar essa aula com uma história, a história de um homem que ele sofreu um naufrágio. Ele estava em uma viagem e infelizmente o navio acabou passando por uma tragédia e ele acabou sobrevivendo em alto mar, se agarrando a um dos destroços. E as ondas do mar, a corrente marítima levou ele para uma ilha deserta, onde não tinha uma rota de navegação. Este homem então em terra firme louvou e agradeceu a Deus. Senhor, obrigado porque eu ainda estou com vida. Logo esse homem organizou um acampamento, montou um abrigo para ele, ergueu suas mãos ao céu e disse: obrigado, Senhor, porque estou com vida e eu consegui montar um abrigo para sobreviver. Aquele homem começou a caçar naquela ilha, começou a pescar e a ter alimento. Novamente ele foi grato a Deus pelo fato de que ele tinha abrigo, de que ele estava com vida e de que ele tinha alimento. Mas um certo dia esse homem foi novamente atrás de alimento, para que ele pudesse se sustentar naquela circunstância em que ele se encontrava. No entanto, quando ele voltou para o abrigo, ele encontrou seu abrigo em chamas, pegando fogo. E terrivelmente ele ficou desesperado, ele se revoltou e gritou: o pior aconteceu comigo, eu perdi tudo. E ele ergueu a voz ao céu e perguntou ao Senhor: Senhor, por que fizeste isso comigo? E este homem chorando, este homem triste, abatido, ele acaba adormecendo. E quando ele acorda, ele ouve um som de um navio. Eu disse que a ilha não tinha rota de navegação, mas ele escuta um som de um navio, de uma pessoa dentro do navio gritando: viemos te salvar. E este homem então pergunta: como vocês souberam que eu estava aqui? E o homem do navio disse: nós vimos o seu sinal pela fumaça e viemos aqui te buscar. Meus irmãos, é comum nós nos sentirmos desencorajados ou mesmo desesperados quando as coisas vão mal. Somos seres humanos, somos fracos. Nenhum de nós, diante da crise, vai sorrir. Todos nós vamos chorar, vamos nos sentir sozinhos, abatidos, vamos ser atingidos pela dor aguda do sofrimento. Mas lembre-se, quando o seu abrigo pegar fogo e a fumaça subir, este é um sinal necessário para que a graça divina possa te visitar. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Essa foi a primeira aula, a assistência do Espírito Santo em nossa fraqueza. Nós teremos a próxima aula na semana que vem, onde estaremos estudando acerca da intercessão, a sábia intercessão de Deus em nossa história, a intercessão do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, como é árdua, Deus, a vida debaixo do sol. A vida é como uma rosa, ó Pai, ela tem a sua beleza, mas tem os seus espinhos. Nós somos fracos, ó Deus, nós passamos por dificuldades, temos problemas morais, existenciais, passamos por problemas financeiros. Uma hora, Deus, a enfermidade ela pode bater na nossa porta e nós podemos cair debilitados. Somos vulneráveis, estamos, ó Pai, à deriva de muitos problemas, mas o Senhor está conosco. O Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos assiste em nossa fraqueza. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça que chega, ó Deus, em nossa vida. Pai, muitas vezes nós não oramos como convém, e nós queremos Te agradecer pelos pedidos de oração que já fizemos ao Senhor, e o Senhor não atendeu. O Senhor sabe o que acontece no futuro, o Senhor é o Deus onipotente. Nós não sabemos o que é o melhor para nós, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ó Deus, os fortaleça espiritualmente. Sê com as nossas vidas, ó Pai. E que nós, ó Pai, venhamos contar com o Senhor sempre. Que venhamos confiar no Senhor.
Que venhamos ter o discernimento que, apesar do sofrimento desta vida, nenhum sofrimento se compara com a glória que será revelada em nós. Estamos indo para a glória eterna, Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai, por essa bênção, essa maior bênção que podemos ter. A maior bênção que temos não é o carro, ou a casa, ou amigos, ou família. A maior bênção é termos Jesus como Senhor e Salvador. Se há pessoas aqui que não entenderam isso, ó Pai, que o Senhor esclareça esse entendimento e que a graça especial do Senhor seja derramada nesse instante e que essas vidas sejam convertidas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe no decorrer desse dia, nos leve para os nossos lares debaixo da Tua graça, da Tua proteção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A nossa escola bíblica dominical termina por aqui. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, à noite nós teremos a transmissão do culto às 18h30. Você que pode estar aqui presencialmente, venha cultuar a Deus nesta noite, para que assim juntos venhamos louvar e engrandecer o Senhor. E aqueles irmãos que tiverem condições de assistir, assistam a nossa transmissão às 18h30.